Bom dia a todos e todas, sou Flávia Boteca e agradeço ao PNUM pela oportunidade de apresentar essa pesquisa intitulada Era uma vez uma rua, métricas e georreferenciamento de ruas comerciais na área central de Vitória a partir de uma perspectiva histórica. Como um desejo mais ampliado dessa pesquisa, pretende-se tirar a rua desse lugar, de ser um fundo no mapa, de ser um vazio, e tornar a rua como um personagem central de todas as histórias que se pretende contar, como uma protagonista, não só como um palco de acontecimentos, mas interagindo com os acontecimentos, oportunizando acontecimentos ou até mesmo os impedindo. A rua ela é cheia de vida, funções, exercendo diversos papéis ao longo do tempo e não à toa é objeto de pesquisa de diferentes autores em diversas situações, seja a partir de estudos diacrônicos ou sincrônicos. Mas por que estudar a rua numa esfera local? O que se nota a partir da observância de cartografias históricas selecionadas em projetos pretéritos é que a história ela pode ser recontada, no caso localmente, a partir da história da forma urbana. E que nessa mesma esfera local, o que tem aparecido nos livros com mais frequência é a rua como um pano de fundo. E que essa necessidade de virar essa chave, ver a rua como um protagonista, poderia ser realizada. Isso nos motivou também a entender como as cartografias elas poderiam estar associadas às iconografias, ajudando a montar cenários mais elaborados, por um lado, mas também a confrontar dados, que às vezes a gente observa nas iconografias, mas as cartografias revelam outras perspectivas e assim por diante. Estou falando também aqui considerando os documentos textuais. Obviamente, esses encontros desses documentos não são encontros pacíficos, mas são confrontos. Nessa pesquisa que eu estou apresentando para vocês hoje, um aspecto fundamental é a questão da criação de base de dados. Essa base de dados ela só foi possível a partir da geolocalização de endereços comerciais, tudo começou por aí. Esses endereços comerciais eles se concentravam na área central de Vitória e foi feita a partir da identificação de anúncios publicitários nessa revista, denominada Revista Vida Capixaba, que circulou entre as décadas de 20 e 40, e se estendendo um pouco além disso na década de 50 com menor frequência. Nessa revista, os endereços comerciais eles são dos mais diversos tipos, mas em vários deles, com uma frequência que motivou o início dessa pesquisa, o endereço aparece identificando o nome da rua e o número. Bem, essa identificação ela é super preciosa, porque a partir dela foi montada uma base de dados, uma grande tabela com os metadados, incluindo então informações que poderiam posteriormente ser geolocalizadas. O fator geolocalização ele foi também assim difícil a princípio de ser realizado, mas depois, a partir de especialmente de uma cartografia de 1917, verificou-se uma chave de encontro entre esses metadados e os espaços e os dados espaciais, que foi essa informação numérica relacionada ao lote. Isso gerou uma espécie de também, por outro lado, uma chave de interpretação onde começava a se identificar os comércios e as ruas, ora com maior, ora com menor concentração. A identificação ela foi ponto de partida para a elaboração de estudos formais relacionados a algumas categorias notáveis de rua, que foi possível de serem identificados a partir daquela primeira caracterização, como, por exemplo, a Rua Direita,
a Rua Comercial, a Rua da Alfândega, dentre outras. Especificamente nesse artigo submetido ao PNUM 2024, trazemos os resultados de uma pesquisa relacionada à Rua 1º de Março, que dentre as várias interpretações que foram feitas, estudos comparados cartográficos, foi possível verificar que essa rua, tão frequentemente citada, a partir da década de 40 ela some, ela desaparece. Por quê? Como? O que aconteceu? Então, o objetivo desse artigo é explicitar as notas metodológicas adotadas no estudo da Rua de 1º de Março. Como qualquer rua comercial, ela estava localizada à época, desde o século XVII, na região central de Vitória, muito próxima ao porto e ao cais portuário e também a sede do governo estadual. Incidindo sobre ela, ao longo do tempo, que se pôde notar alguns processos morfológicos. Esses processos morfológicos, eles puderam ser observados a partir da comparação dessas cartografias que estou mostrando para vocês aí em tela. Mas também há uma organização e seleção de iconografias numa espécie de um diagrama mapa, onde a gente poderia começar a observar como eram as construções ao longo dela, né? E que, de fato, durante a década de 40, elas vão ser demolidas. Era um casario eclético, entre 2 e 6 pavimentos, com algumas peculiaridades, como se pode observar nessa tela. Mas haviam cafés destinados ao lazer, secos e molhados, atacados e varejos, mas também usos relacionados ao porto propriamente dito, tanto de exportação e importação, quanto também de viagens. Os resultados e discussões obtidos nesse momento, eles levam ao redesenho de cada uma daquelas cartografias selecionadas, verificando-se que com o passar do ano diminuía-se a rua para poder ganhar em espaços livres públicos ao redor desse elemento em destaque em vermelho, que é o Palácio Anchieta, atual Palácio Anchieta, sede do governo estadual. Também foi possível observar que a forma da rua inicial até o seu desaparecimento, ela converge muito com o diálogo com a linha de água e com os aspectos da topografia local. Também foi possível observar, como resultado da pesquisa, um inventário de todos os edifícios que existiram nessa rua, com seus usos específicos, suas características arquitetônicas, e como esse período específico entre final da década de 30 e início da década de 40, quando então, em função de um plano político, esse casario todo ele é desmontado, ele é demolido, tanto à esquerda quanto à direita da referida rua. Então, houve uma intensa modificação desse cenário urbano proposto, chegando então, concluindo, em 3 fases. Uma primeira fase, que é a Rua da quando se denominava ainda Rua da Mangueira, os elementos naturais eram os protagonistas, a água, a topografia, a vegetação, o cais comercial com os primeiros trapiches. Na fase 2, a partir do início do século XX, denomina-se então Rua 1º de Março. Os elementos construídos, eles começam a caracterizar esse local, com edificações, calçadas, um comércio, uma vida urbana pulsante. A partir da final da década de 40, essa rua ela é incorporada ao desenvolvimento da Avenida Jerônimo Monteiro, principal avenida da cidade, e simplesmente passa por um processo grande de transformação. Todos os edifícios eles são demolidos, como eu falei anteriormente, dando lugar a espaços livres de uso público e também a novos lotes destinados às torres comerciais. Essas são algumas fotos preciosas que encontramos e pelo presente momento, obrigada, agradeço a oportunidade e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Abraço.